Titia Avó. O episódio mais errado de Titio Avô. E o que temos por aqui, hein? É de um canal que se chama Espantalho. Se eu não me engano, esse canal é do EUIP também, não é? É? Eu não sei, mas tem um crédito dele na descrição, não tem? Ó, tem um EUIP e Stelmi. Ah, será que o canal é em dupla? Pode ser um canal em dupla, né? Interessante. Enfim, vamos descobrir. É, porque a thumb parece muito do EUIP, né? É 100% a thumb do EUIP, tipo, tá bem ligado? parecido. Cara, nunca assisti Titio Avô. Nunca. E é isso que eu tenho a dizer. Vamos lá. Na última era dourada da Cartoon Network, a gente foi agraciado com muitas ideias diferentes em muitos desenhos diferentes. Hora de Aventura, Apenas um Show, Jovens Titãs, O Incrível Mundo de Gumball. Dentre esses desenhos existia um que ou tu amava ou tu odiava. Eu tô falando de Titio Avô. Aquele desenho YouTube era o mais sem bugado, sentido gente. de todos, e olhando ele de forma crítica e técnica, a gente pode dizer que o foco daquele desenho era estimular a criatividade da criança. Não tem como qualificar outra qualidade para esse desenho, tendo em vista que ele é totalmente sem nexo. Dentre os amigos desse senhor de no mínimo 50 anos, nós temos uma fatia de pizza que sem dúvidas é o maior estereótipo de radical, Steve Pizza. Todo mundo ama pizza e ele ainda Caraca, Steve Pizza. o Steve Pizza. Steve Pizza. Cara, senti vontade de tatuar isso na pele. Olha que radicalidade. Mas tem que escrever embaixo, Steve Pizza. Steve Pizza esteve aqui. Meu Deus. Com skate do lado, tá ligado? É o Johnny Todo mundo Bravo ama pizza, e ele tá ainda ligado? se chama Steve. E eu nem comentei dos seus óculos escuros ainda. Titio Avô também tem como um amigo um homem dinossauro que mais parece um elo perdido, ou sei lá. Esse personagem, diferente dos outros, é super mal-humorado. E talvez o mais sensato de todos ali. A sua pochete é viva e fala com ele. E ele tem um robô chamado Pequeno Deus, eu ia Milagre, ficar com e uma medo se eu tigresa de assistisse esse estimação, desenho cujo quando eu nome é fosse Tigresa criança. Voadora Gigante Surreal. Eu tô falando tudo isso pra vocês entenderem que esse desenho é desse jeito mesmo, sem pé nem cabeça. Mas o foco desse vídeo não são as peculiaridades desse desenho, e sim um episódio onde uma moça em específico dá as caras. Meus amigos, primeira temporada, episódio 34. Titia Avó. Meu Deus! Meu Deus, que é isso? Tá. Primeiro de tudo, você sabe o que é um titio avô? Dentro do Não. universo desse desenho, titio avô é esse senhor aqui. Até onde eu sei, o titio avô não tem exatamente uma origem. Ele é literalmente titio avô de todo mundo. Mas tem uma coisa que nós podemos afirmar. Seu nome é algo como tio Larry Avô. E sim, ele não é humano, tendo em vista que ele tem milhões e milhões de anos. Eu diria que esse senhor se trata de algum tipo de astro ou entidade, mas isso eu deixo pra um vídeo focado nisso. O ponto é, a função do titio avô é ajudar crianças ao redor do mundo. Afinal, ele é titio avô de todo mundo. Ele vai com A seu função trailer e dele todos é os seus amigos de traumatizar casa as em casa, crianças do resolvendo mundo os problemas inteiro. da forma meio estranha dele. Digamos que tu precisa Traumas. de, sei lá, um garfo. Ele gera O titio traumas. avô, ao invés de te dar um garfo comum, ele vai inventar uma história muito louca sobre um garfo ancestral e implacável que tá preso em uma ruína em Shangri-La e vai te arrastar pra uma aventura nesse lugar. Ele sempre acaba transformando problemas fáceis de se resolver em alguma aventura desnecessariamente enorme. E quase todas as crianças odeiam isso, mas com o decorrer do episódio, elas passam a gostar tanto da aventura quanto da recompensa da mesma. E é aí que a titia Cara, eu adoraria assistir esse desenho se eu fosse uma criança. Que? Por quê? Pô, porque eu gosto muito dessas coisas que não fazem sentido, assim, tipo assim. Porque, vamos lá, quando eu era criança, o que eu assistia? Eu assistia o Léo, que tem o Júlio do Cocoricó. Eu gostava do Pingo. Não, sabe o Júlio do Cocoricó? Sei. Ele tem um primo, sabia? Que é o Léo. Sabia? Sabia? Quem é o Léo? Eu Léo. Qual é o programa do sei. Léo? Você não sabe do que eu tô falando. Sei. Aí o programa do Léo é onde o Léo foi, porque o Léo foi entrar na... O Léo é tipo, parece muito o Júlio. Ele foi entrar numa máquina de lavar e ele foi teleportado pra outro mundo. E era um bagulho muito surreal. Tipo, era tudo fantoche, mas era um bagulho muito surreal. E eu adorava ver coisa surreal. Porque o mais legal pra mim, quando eu era criança, já que a minha casa era um tédio, era imaginar, e não tinha internet, era imaginar que as coisas podem acontecer. Que eu posso entrar no guarda-roupa e sair em outra dimensão, que as coisas vão acontecer. Você já tentou entrar no guarda-roupa sem Já tentei também, várias vezes. Já. Então, o Pequeno Urso, eu também assisti o Pequeno Urso. Enfim, esse tipo de coisa, assim. Então, eu acho que esse tipo de desenho, se eu fosse criança, mas eu tô falando de criança mesmo, eu ia gostar muito de assistir. Eu ia achar, tipo, uou! Ah, eu não sei, eu gostava de Barbie.
Que não faz sentido nenhum, né? Mas pelo menos Quanto da tem recompensa da mesma. E é bonecas loiras. Uau! aí que a titia-avó entra. Ou melhor, Priscilla Jones entra na história. Como o próprio nome sugere, ela se trata da versão feminina do titio-avô. E eles fazem a mesma coisa? Não. Titia-avó é muito mais eficaz no seu trabalho. A criança precisa de um garfo? Ótimo. Titia-avó entrega um garfo no mesmo momento e vai embora. Ela não complica as coisas como o titio-avô faz. O episódio começa com o titio-avô chegando na casa do Aí Zack, chegou o Ewipe. ou seja, o Zack tinha algum problema pra ser resolvido. No caso, esse menino queria se tornar um astro do rock. Quando o titio-avô chega na casa dele, ele já vai estar praticando guitarra. Com isso, o titio-avô sugere que eles vão até o espaço, tudo pra que o Zack toque guitarra em cima de uma estrela. Assim, ele literalmente seria um astro do rock. Porém, o Zack recusa, afinal, ele já tem uma guitarra ótima. Ele já iria conseguir ir atrás do seu sonho sem toda essa aventura desnecessária. Com isso, o titio-avô pergunta quem deu a guitarra pra ele. E é aí que a titia-avó aparece. Os dois titios receberam o pedido do menino, mas a titia-avó chegou primeiro. O Zack queria ser um astro do rock, com isso a titia-avó deu uma guitarra pra ele. Já o titio-avô ia levar ele pro espaço. A titia-avó claramente foi mais eficaz aqui. É um tanto quanto estranho a forma que as crianças reagem à titia-avó nesse episódio, mais especificamente o Zack mesmo. Eu dei ao pequeno Zack exatamente o que ele queria sem ter que arrastá-lo a uma aventura sem sentido. Eu não tive que aprender nada. Essa reação me lembra um pouco um episódio do seriado da Turma da Mônica chamado A Nova Babá. Antigamente era muito comum os desenhos colocarem meninos caidinhos por mulheres mais velhas. E pra enfatizar isso, o desenho ainda coloca as personagens com corpos bem mais detalhados. Quer dizer, não existe nenhum ser humano com um corpo humano em titio-avô, tirando a titia-avó. O corpo dela é um problema? Ao meu ver, não. O problema é detalhar ele por outros motivos. Quem é ela? A titia-avó. Enfim, ao decorrer do episódio, a gente vai ver o titio-avô sendo desbancado de inúmeras Oxi. formas Que pela titia-avó. maluquice. Ainda naquele dia, ele tinha que se encontrar com uma menina pra ajudar ela com seus problemas. Mas antes de ir, o titio-avô diz que acha que já viu a titia-avó em algum lugar, mas esse pensamento fica por ali mesmo. A próxima criança que ele precisa ajudar é uma menina chamada Elga. No caso, essa criança queria muito jogar hóquei com seus amigos, mas ela não tinha nenhum equipamento. Com isso, o titio-avô sugere que para resolver isso, eles precisam escalar uma montanha e depois lutar com um urso astro do hóquei. Esse plano não faz o menor Caraca. sentido. E bom, assim que ele termina de contar o seu plano, a titia-avó dá as caras de novo. E de forma simplificada, ela entrega um taco de hóquei pra Elga e pronto. Ela tá pronta pra jogar com seus amigos, sem subir em montanhas e nem lutar com ninguém. Olhando por essa ótica, pelo lado da titia-avó, ela tá completamente com razão. Ela é eficaz em resolver os problemas, e isso tem deixado o titio-avô completamente obsoleto. Ainda naquele dia, ele precisava visitar mais uma criança. Gregory é o seu nome. No caso, o Gregory havia construído um pequeno aquário, mas não tinha peixe nenhum pra colocar nele. Nessa hora, o titio-avô aparece com uma embarcação na casa dele, e ainda faz todo um espetáculo. Tudo com o intuito de chamar o Gregory pra uma pesca. Pesca essa que seria pra ele conseguir um peixe pro seu aquário. Enquanto o titio-avô tá fazendo o espetáculo dele, a titia-avó entrega pro Gregory um peixinho dourado e pronto, tudo tá resolvido de novo. Nessa hora, o titio-avô fica extremamente deprimido. E no seu trailer, enquanto ele reclama dos seus múltiplos fracassos, involuntariamente ele ajuda todos os seus amigos no trailer. E depois daquele clássico discurso motivacional, o titio-avô chega à conclusão que talvez ele não tenha achado a criança certa, pois a forma que ele ajuda é a forma que ele chama de o jeito do titio-avô. E assim, ele vai a caminho da última criança que ele tinha que Jeito ajudar naquele dia. maluco. O pequeno Tommy não conseguia escrever a sua história de forma nenhuma. No caso, ele estava tentando iniciar o seu projeto, e por não estar conseguindo, ele pede ajuda dos titios-avós. E a titia-avó chegou primeiro. O Tommy cita que precisa de inspiração para conseguir seguir o seu sonho em ser um grande escritor. Com isso, a Anotando. titia-avó cita que primeiro Você de tá tudo, ele anotando? precisa de novos equipamentos. Segundo ela, escrever com papel e lápis é ultrapassado. Então, ela entrega pra ele um notebook novinho. E o Tommy não fica tão contente com isso. Afinal, não são as ferramentas que vão fazer ele desenvolver a sua história. Não são as ferramentas que vão fazer ele ter criatividade. O que ele realmente Isso. queria era uma aventura. Quando ele diz isso, Olha o que eu titio-avô tinha- entra a parede adentro, propondo a tal aventura que o Tommy tanto Tinha anotado precisava. E ainda convida a titia-avó pra participar. E ela aceita. E durante toda essa aventura, o titio-avô deixa bem claro o porquê dele fazer coisas mirabolantes. Vamos lá. O que eu anotei aqui antes da gente prosseguir? Tipo assim, cara, o que eu acho aqui? O rolê do titio-avô não importa o fim. O que importa é a explosão de criatividade que você vai gerar naquele processo de você tentar chegar no seu objetivo. Uhum. Então, cara, se você é uma criança e o seu sonho é ter um videogame, nem sempre você vai ganhar um videogame. Às vezes seus pais não têm condições. Então você vai ter que aprender a desenhar os bonequinhos, fazer eles e fazer uma brincadeira de lutinha na mão.
E isso você vai desenvolver sua criatividade. O excesso de recurso, ele não necessariamente é um excesso de criatividade para as pessoas. Você ser pragmático, achando que a pessoa ela vai agir melhor só porque ela tem a ferramenta, não significa nada. Às vezes, a escassez do recurso gera na criança a criatividade. Se ela tivesse tudo aquilo que ela quisesse, para que ela vai ser criativa? Ela tem. Se ela pede o celular, ela tem o último celular de última geração. Se ela pede o PlayStation, ela tem o PlayStation. Se ela pede o Xbox, ela tem o Xbox. Se ela pede tudo, ela tem tudo. Cara, cadê a abertura pro tédio e pra ela exercer a criatividade dela? Nunca vai ter. O homem fala bonito, né? Ele fala bonito. Você já pensou na palestra, tu? Já, logo vai ter curso que eu vou vender. Cara, Fica de olho. moleque. Até final do ano eu vou vender o curso aí. Rapaz, o homem Então é bom acho que é mesmo, tipo assim, fi. às vezes você ser pragmático é diferente da criatividade. Tipo, se eu tivesse a melhor câmera desde o início do meu trabalho, eu não teria aprendido a fotografar direito. É Porque verdade. eu ia apertar a foto, ela ia sair boa. Porque a câmera é boa, eu não ia aprender o que é ISO, o que é exposição, o que é o obturador da câmera, o que eu consigo fazer com uma câmera pior. Se eu tivesse a câmera de última geração desde sempre, eu não ia saber tirar uma foto boa com qualquer equipamento. Eu ia precisar sempre dos melhores equipamentos para tirar uma foto boa. Então eu acho que essa é a diferença aí do bagulho. Isso é real, isso é real. Enquanto tenta resolver o problema das outras crianças. Entregar o que uma criança pede e ir embora não marca a infância de ninguém. A criança não lembra de você como um herói. E o principal, isso não estimula a criatividade de ninguém. Nisso, ele usa de exemplo os desejos que ele não conseguiu realizar durante o episódio. Ele cita o Zack, que queria ser um rockstar, no ponto de vista do titio-avô. Por que o Zack quer ser um rockstar comum se ele pode ser o maior deles? Tocando em cima de uma estrela, se tornando um literal astro do rock. Depois disso, ele mostra uma menina vencendo uma partida de hockey contra um urso profissional do hockey. Ele também cita que, se tu precisar de um peixe pro teu aquário, por que pensar pequeno? Pensando grande, tu pode talvez ter o maior peixe baleia do mar no teu aquário. Imaginação é o limite, e é isso que o tio-avô prega. Ele finaliza dizendo que, talvez tudo que tu precisa é de uma experiência incrível pra ver o mundo de um novo jeito, do jeito do tio-avô. O Tommy fica super agradecido, Dito isso, afinal, tudo aquilo que o tio-avô falou e mostrou pra ele foi anotando, e tudo aquilo viria se tornar ideias pra sua história. O tio-avô fica feliz em ter ajudado o Tommy e diz pra titia-avó que ele também é bom em ajudar. E nisso, a titia-avó finalmente fala qual a finalidade de toda aquela rixa entre os dois. O tio-avô não conseguiu ajudar ela anos atrás. Em 1993, a titia-avó, ou melhor, a Priscilla Jones, estava terminando seu projeto da feira de ciências, mas sem querer, o tio-avô acabou acertando o vulcão dela com uma bolinha, quebrando uma lasquinha. Lasquinha essa que custou pra ela o primeiro lugar na feira. Ao invés dele ajudar ela a resolver essa pequena lasca que caiu do vulcão, ele levou ela para jogar bola em Marte. Segundo ela, desde aquele dia, ela jurou que quando ficasse mais velha, ela ia dedicar a própria vida a realmente ajudar crianças, de forma rápida e eficaz. Segundo o tio-avô, ele levou ela para jogar bola em Marte para ela entender que ela não precisa fazer os trabalhos escolares de forma 100% séria, que é possível se divertir fazendo eles. Só que aí realmente não tem como defender. O tio-avô vacilou grande aqui. E nessa hora, eles começam a brigar. A briga deles é um tanto quanto estranha. Porque ele quebrou o negócio da menina. Não, eu entendo, mas assim, você ganhar o primeiro lugar num rolê, também é questão de você aprender que o primeiro lugar não significa tudo. Você aprendeu a fazer alguma coisa. É. Tipo assim, primeiro lugar de uma feira de ciências não vai mudar a sua vida, tá ligado? Era o sonho dela, né? Você aprender o rolê... Então, mas sonhos também são feitos pra mudar, né? Pra você aprender com eles. Fala isso pra uma criança. Oi? Fala isso pra uma criança. Cara, a criança que não aprende, que ela não consegue realizar seus sonhos... Ela vai crescer e vai ficar mimada, assim, vai ó. crescer, vai ficar mimada. Eles começam a brigar. A briga deles é um tanto quanto estranha. Em uma parte, o titio-avô fica quicando em cima dela, e ela fica gemendo por titio. Não, isso daqui é os criadores da série fazendo coisa errada. Meu Deus do Isso céu. daqui é... Vocês têm noção que o episódio tava normal até esse momento? Bizarro, hein? Bizarro. Tipo, o episódio tava normal até esse momento, tá ligado? Bizarro. Foi feito com uma malícia em cima. No fim da... Foi.
100%. Foi Não feito. tem como falar que não foi. Foi feito. Briga, ela rouba o bigode do titio avô e foge pela janela. E o episódio acaba meio que sem explicação, sem uma finalidade de fato. O Sr. Gus até cita nessa cena que ele acha que essa não foi a última vez que eles se encontraram com a titia avó. E bom, pelas nossas pesquisas, ela realmente nunca mais apareceu. E eu não sei porquê, eu sinto que foi a Cartoon Network que barrou a volta dela. Não dá pra negar com que esse certeza. episódio Claro, foi depois sim desse feito com uma episódio. malícia. E eu não tô nem Bizarro. falando do corpo da personagem. A cena em que ela fica gemendo Mas por também. titio Foi a cena, é muito pô. questionável e errada. Mas eu não vou É. negar que eu queria muito ver um arco somente dela nesse desenho. Mas isso, infelizmente, nunca vai acontecer, tendo em vista que o titio avô já acabou. O foco desse vídeo era a citar história tava essa super personagem, interessante, tá a intenção ligado? do titio avô em incentivar a criatividade das crianças e, claro, o quão peculiar esse episódio é em relação a essa personagem. Como a gente já Exato. citou, o seu corpo detalhado não é um problema. O problema é se a intenção Pode ser um problema assim. Pode ser um problema assim. dela ser assim. O Ewip não tá falando, mas eu tô falando. Pode ser um problema assim. Porque esse corpo detalhado que o Ewip tá falando levou àquela cena. Então é óbvio que o corpo detalhado tem um motivo, tá ligado? É. O problema é se a intenção dela ser assim for maliciar ela. E lá no Mas foi. Esse que é o bagulho. Foi. Não é e se? Foi, tá ligado? final do episódio, a impressão que fica é que foi exatamente essa a intenção dos criadores. Eu não faço a menor ideia de como esse vídeo vai se sair. A maioria das pessoas odeia esse desenho. Deixa tua opinião nos comentários e comenta alguma ideia de desenho que a gente tá sempre lendo. E claro, Tá. muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe Caraca, velho. e tchau. Mano, o episódio tava super normal, velho. Pra Sim. que colocar isso? Os caras é foda. Meu Deus, velho. O crossover do Titio Avô com o Steven Universe. A era do George Cartoon Network era incrível. Eu gostava do Titio Avô, pois era um desenho bastante aleatório e colorido. Com cenas engraçadas, ao meu ver. Ele me... Então, aquela cena ali, uma criança nem vai entender. Não vai entender. Mas ela foi feita com malícia pelos adultos. Não, tem vários... Assim, quando você para pra pensar, tem vários desenhos que Que tem esses bagulho que a criança não vai entender. tem coisas que a criança não entende. Quando você vai ver... Próprio Hora de Aventura, às Mano, vezes tem. tem. Tem uns bagulho que o Jake fala e o Finn fala que é absurdo. Eu não vou... Tem um Tá episódio que ligado? é muito bizarro. Tem uns episódios que você só vai entender depois que você é adulto. Do Rei Gnomo, que ele fica cego. Ai, meu Deus. Não, tem um bagulho muito errado naquele episódio, só que deixa quieto. Sim. Tem coisa Sim. muito errada por aí. É Mano, foda. tem muita coisa errada em vários desenhos, tá ligado? Sim. E, tipo, depois que a gente é adulto e a gente olha, dá pra ver a malícia Dá. na coisa. Totalmente. Loucura. Shhh.